Fala São Paulinas, fala São Paulinos, e aí, como vocês estão? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ledai, eu trago esse canal aqui sempre com informações e fontes mais confiáveis sobre o São Paulo Futebol Clube. Trago informações consolidadas aí, tá bom? Seguinte, eu queria primeiro formalizar com vocês aqui um novo formato do canal. Eu quero trazer vídeos a partir das 7 horas, todos os dias 7 horas da noite, nós vamos ter vídeos aqui no canal, tá bom? Por quê? Eu faço um catadão do dia, o que está acontecendo, o que realmente aconteceu. Porque às vezes sai uma informação, depois no desenrolar do dia acaba não vingando. Muita gente também já está trabalhando em cima desses vídeos aí, dessas informações. E aí eu prefiro no final do dia, depois com as informações o mais consolidadas possível aqui, trazer um resumo para vocês, tá bom? Sem mentiras e sem blá 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 aí. A intenção não é ganhar só o like e o view, beleza? Mas trazer uma informação consolidada sobre São Paulo Futebol Clube. Ok? Bom, seguinte, nesse vídeo de hoje, cara, eu quero falar sobre Marinho. Qual o status da negociação do Marinho? Natan, zagueiro do São Paulo aí da base, que figurou muitas vezes aí no time principal. Dois times do Campeonato Brasileiro interessado por eles e time da Europa também interessado aí. Felipe Alves, como anda essa treta aí com o técnico Dorival Júnior? Que pé está? O que aconteceu? Rodrigo Caio, qual é a real situação do Rodrigo Caio? Realmente ele vai voltar? Qual é a situação dele aí? E vamos falar também sobre uma situação aí do Alexandre Pato, que fez sua apresentação ontem. Eu queria ter feito um vídeo sobre isso aí, mas infelizmente eu acabei não conseguindo, por esse motivo que eu expliquei a vocês aí. A gente vai falar como foi a atmosfera da apresentação dele, o que passou, eu quero dar minha opinião particular sobre isso e também falar sobre o que aconteceu antes, o que impediu a apresentação do Alexandre Pato na segunda-feira. Acredito se quiser, teve forte envolvido aí, tá bom? Vamos falar também sobre o Nicão, que tá complicado lá no Cruzeiro, será que volta pro São Paulo? Pois é. Então essas é as informações do vídeo de hoje, bora lá! Bom, galera, Marinho chegando no São Paulo. Seguinte, a situação do Marinho é financeiramente bem complicada para o São Paulo, né? O Nicola trouxe aí a informação, ele andou falando com algumas pessoas lá dentro do São Paulo, e a informação que se tem sobre o Marinho no São Paulo é a seguinte: o Marinho tem um salário de R$800 mil, tá? É um salário aí seria superior a que os jogadores do São Paulo ganham. Por exemplo, o Caleri hoje é o jogador que melhor ganha no São Paulo Futebol Clube, R$700 mil, seguido do Rafael, que ganha 500 mil. Então esses 800 mil seria superior àquilo, à realidade do São Paulo. O Marinho teria que aceitar reduzir esse salário dele. A questão principal é essa, e é esse que deixa a negociação do São Paulo e Marinho no status de morno, segundo o Nicola aí. A informação que o Nicola trouxe interna do São Paulo aí. E aí, o que vocês acham? O Marinho é uma boa para o São Paulo? A principal característica do Marinho no São Paulo aí é ser um atacante veloz, um atacante que gosta do jogo de 1 contra 1, um atacante que joga pelos lados ali. Ele tem a característica perfeita que o São Paulo tem sempre buscado, e é um nome muito cogitado aí, agora muito forte por essa possibilidade, já que ele está afastado lá no Flamengo devido à indisciplina. O técnico do Flamengo, ele solicitou todos os jogadores, mesmo sem condições físicas, viajassem ao Chile, e ele se recusou aí num resumo. Eu fiz um vídeo sobre isso e pode aí pintar no Morumbi. Será? Zagueiro Natan na Europa, será isso mesmo? Seguinte, o Natan, ele é um jogador da base do São Paulo, ele teve aí algumas vezes no time principal, tá? Jogou bem, só que ele não está sendo uma opção aí ao time do São Paulo. Com isso, alguns clubes teriam ido atrás do jogador, como Cruzeiro e Vasco, e também alguns times da Europa. A informação que se tem é o seguinte: não houve um contato do Cruzeiro, essa informação não é real. Teve sim um contato do Vasco, só que o São Paulo não estuda a venda do jogador para o Vasco, dado a pendência financeira que existe no caso do Léo Pelé, que pode ser que ainda retorne ao São Paulo aí, por conta desse entrave na negociação entre São Paulo e o Léo Pelé lá, tá bom? Então ele não vai para lá. Na Europa tem um time aí da Série B interessado no jogador, e aí sim, pode ser de repente ele vá para lá, mas essa é a informação superficial ainda que se tem sobre Natan, o zagueiro aí da base, que está sempre no time principal do São Paulo. Vamos lá falar do Felipe Alves. A situação do Felipe Alves é o seguinte: ele teve um atrito aí com o Dorival Júnior, tá? Ao que se fala, ontem ele teve uma reunião aí com o Dorival, se desculpou com o elenco também, porque o elenco estava bravo com ele, porque
Em alguns treinos de chute ao gol ele deixava passar, então ele não estava contribuindo muito ali na hora do treinamento. Ele se entendeu e deve voltar ao time principal aí do São Paulo novamente. O que acontece? Felipe Alves aí, o São Paulo tentou devolver ao Fortaleza. O Fortaleza disse que existe uma pendência financeira com eles lá, na verdade um prazo que não foi cumprido. E aí, por esse motivo, o Fortaleza não aceita o jogador de volta. O São Paulo tenta vender. Existe até a conversa de que o Felipe Alves seria uma moeda de troca aí oferecida ao Flamengo pelo Marinho, já que eles procuram um goleiro. Enfim, São Paulo tentando aí passar o goleiro para frente, visto que já tem o Jandrei e tem o Ian também, que subiu da base. Então o São Paulo servido de goleiros ali, e o Rafael, o goleiro principal e titular do time ali, tá bom? Rodrigo Caio. Muita gente aí sentiu um calafrio no último vídeo que eu postei sobre essa informação do Rodrigo Caio. E é o seguinte, o Rodrigo Caio teria tido uma reunião aí com os dirigentes do São Paulo, segundo o Nicola, tá? Para tentar esquentar essas negociações aí, visto que ele não é mais uma opção do Flamengo. O Flamengo está encostando ele lá, e aí poderia ter esse retorno do Rodrigo Caio. Qual o detalhe por trás desse retorno do Rodrigo Caio? O São Paulo é dono de 30% do passe. Então, se houver a devolução, o São Paulo perde esse dinheiro no caso dele. Caso ele venha ao Morumbi depois do fim lá, ele pode vir, o que seria vantagem ao São Paulo, ele vir de graça depois de um término de contrato, uma rescisão com o Flamengo, tá? Mas não é uma prioridade ao São Paulo, não é um setor carente do São Paulo, enfim. Então o Rodrigo Caio aí é só uma sombra nessa possibilidade, mas sem o interesse do São Paulo no setor, pode ser que ele não venha, mas ele é apenas especulado aí. Nicão é o seguinte, o Nicão tá lá no Cruzeiro, né? Foi passado do São Paulo pro Cruzeiro lá. Nicão não tem atuado pelo Cruzeiro, não é uma preferência do técnico Pepa, o técnico do Cruzeiro. Ele não tem a característica do que o time pede, que agrada ao time lá. E, enfim, ele está aí encostado no banco de reserva, muitas vezes nem reserva do time é. Uma curiosidade do Nicão aí é que o Nicão ele veio do Atlético Paranaense para o São Paulo com status, né? Um jogador aí promissor, goleador, chegou ao São Paulo como uma correção aí de uma situação que ocorreu no São Paulo no passado entre Pablo e o São Paulo. Quem não lembra do Pablo também veio com o mesmo status, chegando no São Paulo, não vingou, e aí o Nicão podia corrigir isso e acabou dando a mesma coisa. O São Paulo já, com essa situação do Pablo, acabou jogando o Nicão aí pro Cruzeiro. O Cruzeiro também não vingou e ele tá lá, tá? Ele não cumpriu 6 jogos, tem uma regra aí no Campeonato Brasileiro que diz que o jogador que faz 6 jogos na primeira janela de transferência não atua na segunda. Então o Cruzeiro estaria fazendo isso para agora, no mês de julho, acabar vendendo o jogador da outro clube aí e ele poder atuar, tá? Então o jogador tem chance de atuar por outro clube aí na segunda janela. Uma curiosidade do Nicão, além disso, é o seguinte: a história do Nicão é um pouco triste, tá? Tem circulado uma imagem do Nicão aí, que o time está comemorando, né, a vitória de 4-0 lá em cima do América Mineiro, um clássico deles lá, e o Nicão não está feliz. O Cruzeiro venceu o América Mineiro por 4-0, tá todo mundo feliz, e o Nicão meio abatido ali durante a comemoração. Informação ali do Nicão é o seguinte, sobre a história pessoal do Nicão. A mãe do Nicão, ela morreu quando ele tinha apenas 8 anos, vítima de câncer, tá? O atacante foi criado pela avó, que faleceu quando ele tinha 16, tá? O atleta não conheceu o pai e perdeu o irmão aos 23. Então o Nicão tem aí uma situação pessoal aí bem complicada. Então a gente tem que ver o ser humano antes do atleta aí e ver o que está acontecendo com o Nicão. Será que é uma questão psicológica? Será que essa pressão que ele veio para o São Paulo depois acabou atrapalhando o desempenho dele? Então, é isso aí, sorte pro Nicão, vamos ver o que vai dar aí, vamos aguardar, tá bom? Alexandre Pato de volta com muito amor e emoção. Quem viu a apresentação do Alexandre Pato, viu uma atmosfera aí de de todas as apresentações que a gente já viu, talvez a do Alexandre Pato foi a que realmente houve mais declarações de amor ali
ao clube, isso foi bem bacana. Muita gente aí até que era avesso aí à chegada do Alexandre Pato, se demonstrou empolgada pelo sentimento do jogador. Alexandre Pato era para ter sido apresentado na segunda-feira, não foi apresentado devido a roubos de equipamento elétrico, de cabos, né, ali de fiação elétrica da região ali do CT, e aí por esse motivo o São Paulo ia ficar com problema na parte elétrica, com problema na internet, e a apresentação não ia rolar. Daí eles deixaram a apresentação então para quarta-feira e foi o que rolou, perdão, para terça-feira e foi o que rolou, no caso ontem, né? A apresentação do Alexandre Pato ontem teve até uma quebra de protocolo. O presidente de São Paulo disse que não tinha um protocolo a seguir, mas ele nos clubes onde ele já passou existe um protocolo da hora de vestir a camisa do time. Ele pediu licença se ele podia vestir a camisa, o presidente autorizou, ele vestiu. Aí os repórteres pediram para ele tirar uma foto com a camisa, ele se levantou muito emocionado, beijou o escudo e fez 1000 declarações. O bacana é que o Pato falou o seguinte: quando questionado em que posição ele jogaria, ele falou que ele jogaria como atacante, como meio atacante, se for o caso até na zaga. O importante é ele jogar, ele não importa, ele está muito feliz em estar no São Paulo. Isso é muito bacana, porque o jogador geralmente quando questionado já fala, não, eu sou isso, mas eu gosto de jogar em tal posição, tal. E o Alexandre Pato, não, ele está feliz por ter chegado ao São Paulo, por ter realizado esse sonho. Ele disse também que nessa possível retorno ao São Paulo ele sentiu um pouco de medo do atrito que ele teve no passado com o Rogério Ceni aí, ser um entrave para o retorno. Só que quando ele se lesionou, o Rogério entrou em contato com ele, um outro diretor de São Paulo também entrou em contato, ele foi convidado aí para fazer o tratamento no Morumbi. E, enfim, o caminho acabou se abrindo aí para ele chegar até essa contratação com o São Paulo. Quem viu ele diz que é um jogador dedicado. Ele mesmo na entrevista disse que não tem horário de saída lá dos treinamentos do São Paulo, que se ele precisar treinar o dia inteiro ele vai ficar. Inclusive ele disse até que ele quer ser uma referência aos jogadores mais novos, porque ele cometeu muitos erros na carreira. Alexandre Pato foi um jogador muito promissor, mas por algumas escolhas acabou não rendendo aí no futebol, né? Seguido de algumas de lesões graves também. Então, enfim, ele disse que seria uma grande referência aí aos jovens da base do São Paulo e que estaria pronto aí para realizar um sonho, que é ser campeão pelo São Paulo. Ele que quase foi campeão pelo São Paulo, chegou a uma final. Depois, quando ele saiu do São Paulo, acabou sendo campeão e agora quer voltar e fazer história com o São Paulo. Interessante aí, uma característica do Alexandre Pato é jogar no 1 contra 1 de uma forma muito parecida com o Caleri, e o que se especula é o seguinte: o Caleri vai jogar ali como 9 ali na frente, o Alexandre Pato vai vestir a camisa 12, tá? Essa camisa que tinha disponível para ele, e quando ele questionado sobre isso, que a gente eu fiz até um vídeo, se ele vestiria a 7 ou a 19 com a camisa que o Alexandre Pato, que o Felipe Massa teria dito a ele que ele podia usar. Ele disse que o motivo dele usar a 12 é que era a única camisa disponível, dando ar a entender que quando rolar uma 7 ali ele pode vestir. Lembrando que o Alexandre Pato também, quando passou em outros clubes, ele vestiu outras camisas, como 10, 11, 8. Então, por onde ele passou ali, ele vestiu outras camisas. O 12 era um símbolo de renovação para ele. Tudo bem? Então é isso. Referente à posição de jogo ali, ele deve jogar ali, muito provavelmente, com o Caleri avançado e ele como um segundo atacante, tá? E não como meia, como a gente especulava e achava. Bom, é uma das possibilidades ali, ok? Então é isso. Então, muito provavelmente, dentro desses jogos do Morumbi, é um jogo de estreia dele. O Dorival deve escolher um jogo ali mais acessível. Lembrando que provavelmente ele não vai começar como titular, deve entrar ali, mas provavelmente ele vai estar disponível no banco aí. Antes mesmo da estreia, um jogo ele vai estar ali no banco, ali pronto para a estreia. Beleza? Esse foi o resumo de notícias. Coloca aí no comentário o que vocês acham aí, galera. Beleza? Quem foi até o final aí, coloca eu cheguei até o final do vídeo. Beleza? Peço desculpa para vocês por não ter postado o vídeo antes. Motivo, meu filho, eu tenho um filho de 8 meses, ele tá doente e ontem eu fiquei 100% dedicado a ele, acabei não fazendo o vídeo, tá? Referente aos meus vídeos aí, eu quero postar ele todos os dias às 7 horas da noite, porque aí eu pego um resumo de tudo que rolou, para não ficar postando a mesma coisa que todo mundo está postando e tal. Então eu prefiro postar mais, uma informação mais sólida do que realmente que essas pessoas postaram ali. Vamos saber se é verdade, o que é, o que se tem de sólido ou não.
quem está trazendo a informação, que é importante também filtrar quem traz a informação. Muita gente está mais interessado no like aí, ou que você clique só para ver o vídeo e não traz a informação de forma correta, tá bom? Então você procura fontes, as melhores fontes possíveis aí para trazer informação, tá bom? Aquele abraço a vocês e vamos São Paulo!